Deixa eu ler para vocês aqui a questão do tribunal eclesiástico, né? Eu até admiro, nesse ponto, a Igreja Católica, ela tem o tribunal eclesiástico com 1752 tópicos, são as leis da igreja. Tem uma lei, uma constituição da igreja. Lá tem a previsão de tudo. Tem juiz, tem promotor, tudo eclesiástico, tem advogado, tem processo. E se o réu, né, um membro, ou mesmo um padre, qualquer pessoa que passa pelo tribunal eclesiástico, ele perde o processo, ele tem o direito de apelar na rota romana, que chama, rota romana. Você pode apelar para o Papa, é um duplo grau de jurisdição. Na congregação tem que se ter o tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico não é aquele quartinho que faz lá no canto, num quartinho a portas fechadas, pega dois, três anciões, toma decisão. A pessoa não tem direito à ata, não tem direito a advogado, não tem direito à defesa escrita para pegar aquele julgamento e levar por escrito a o Conselho de Nações Regional ou, depois, se for o caso, na Suprema Corte do Brás, né? Suprema Corte. Bom, isso daí deveria ser repensado, porque nós estamos vivendo uma época que o Código Civil ele é muito sério com relação a isso. Antes de começar a expor o que eu vou falar, eu já vou ler logo de cara para vocês, para que não haja nenhum problema. Em 1948, outra convenção. Por que nós tivemos convenção em 36 e em 48? Porque a Constituição Federal Brasileira também mudou nesses períodos. Em 32, 34, a Constituição Brasileira mudou. E depois também nessa época de 48, vocês podem pesquisar que a Constituição mudou. Então a convenção, ele é o princípio, é o fundamento da igreja, é a convenção. A convenção se reúne, inclusive o Luiz Francisco, não, o ancião Luiz Francisco, ele não pôde vir. Foi levado para ele referendar. Então é tomar, porque a igreja estava em construção, a igreja começou em 1910 e veio pessoas de outros países, italianos principalmente. E tinha o direito, na época, tinha o sistema fascista na Itália. Então muita coisa os italianos trouxeram para a cultura da congregação, sentimentos fascistas trazidos da Itália, porque era um regime de governo. Só que aí se depararam com o Brasil com outro regime. Nós tínhamos a ditadura da Era Vargas, uma série de fases que é só quem estuda que vai entender isso. Mas aí então houve muita influência do Estado na igreja. Na Convenção de 1948, 25 a 27 de março, os anciões fundadores da igreja, são os patriarcas da igreja, colocaram que Deus determinou o seguinte: Deus determinou que os fiéis em Cristo, chamados a testemunhar o Evangelho a todas as nações, grifo, têm que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei nem autoridade senão da parte de Deus. Enquanto essas não impeçam que a graça de Deus alcançada em Cristo seja manifestada. Então, a única objeção que você pode ter com relação às leis do país é se aquela lei ela impede a propagação do Evangelho e da graça de Deus, da igreja, da mensagem de Deus. No caso da congregação no Brasil, ela não tem nenhum impedimento. Aqui o Estado é laico, não é proibido. Aqui é garantido o direito de culto. Tem países que não. Então, é, tem, a todas as mãos, tem que reconhecer, os fiéis em Cristo têm que reconhecer autoridades e leis civis. Então, vamos falar. Então, eu estou falando para vocês, é a Constituição. Não vão me chegar agora em 2017 e falar, não, a Constituição não, não serve mais. Aqui é o fundamento da igreja dos antigos. Esse é o fundamento da igreja. O resto tem as assembleias anuais. Uma assembleia anual não pode anular uma determinação de ordem constitucional da igreja. Bom, aí nós temos também, então, as nulidades do casamento. Ó, no artigo 1557 do Código Civil, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge aquilo que diga respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior, depois, torne insuportável a vida em comum,
Isso é nulidade de casamento. Então não é só adultério. Né? Não é só adultério que permite o divórcio. Se a lei, se a congregação diz que nós temos que respeitar as leis civis, e a nossa lei civil trata como casamento nulo, é nulidade, é como se nem tivesse ouvido o casamento. A ignorância de crime anterior ao casamento, ignorância anterior de defeito físico irremediável, moléstia grave, transmissível, contágio de doenças, né? Capaz de pôr risco à saúde, ignorância anterior ao casamento de doença mental grave, que torna insuportável. Por exemplo, vamos supor que a pessoa é alcoólatra. Vocês estão obrigando pessoas a viver com alcoólatras. Tem gente que é alcoólatra. Tem gente que bebe socialmente quando casa, mas depois, conforme ele vai casando, ele vai ter uma estabilidade sexual, uma estabilidade emocional, que a pessoa adquire com o casamento. Então, se a pessoa estudada entende o que eu estou falando. Ela vai querer bancar o ignorante para defender uma fé. A pessoa que defende uma fé, principalmente cristã, ela tem que ser uma pessoa esclarecida. Não pode ser uma pessoa ignorante. Tem entendimento, não pode sofrer por falta de entendimento. E entendimento, artigo 1557, que a Congregação diz que respeita a lei civil. A ignorância anterior ao casamento, a teoria do erro essencial no matrimônio, por sua índole, características sui generis do contrato de interesses sociais que se ligam, é totalmente diferente da teoria do erro. Tá? Então tem a teoria do erro e tem o erro da pessoa. Às vezes você acha que a pessoa é uma pessoa carinhosa. A mulher quer casar com um homem carinhoso, o homem quer casar com uma mulher carinhosa, a mulher se porta como carinhosa, como gentil, como querida, como atencioso também, dá flores, presenteia, trata com amor, carinho, mas ele não é aquilo, ele está só fazendo aquilo para casar e ter relação sexual, porque muitos só querem casar para ter relação sexual. E acontece que ele se torna um bruto na questão sexual. Tem homens que são brutos, que maltratam as mulheres sexualmente dentro do casamento. Você que é uma mocinha, que é um jovem que está me ouvindo, hoje você talvez está solteiro, você talvez não me entenda, que sou mais velho que vocês, mas vocês vão entender. Vocês sabem, os jovens da congregação sabem que existe muito sexo anal dentro do meio, porque tem obrigação de casar virgem. Então eles praticam outros tipos de questões sexuais, que entende que a penetração peniana, que entende só isso como o ato sexual, e tem outras formas de sexo que as pessoas fazem que não acham que não é sexo. Então estão completamente assim, sem orientação sexual nenhuma. Fala uma reunião da mocidade, tem que casar virgem, tem orientação sexual. Como é que a pessoa vai casar com uma pessoa? Ela vai casar com uma pessoa virgem, né? A mulher tem que ser virgem. E o homem? O homem, como é que vai comprovar que o homem é virgem? A gente sabe que a mulher virgem era um produto, é como se fosse um produto lacrado, porque a mulher até os anos 70 ela era um objeto. Nós sabemos que a mulher era um objeto. A mulher só veio ser sujeito de direito depois dos anos 70. Vocês sabiam que a mulher não era sujeito de direito? Não sei se vocês sabem que na lei, quando a congregação veio ao Brasil, a mulher não era sujeito de direito, era só o homem. É que nem você comprar um produto, uma garrafa de Coca-Cola que já foi aberta. Então a virgindade é como um lacre, porque a mulher era um objeto. Isso nos tempos bíblicos, até 1960 aqui no Brasil tinha isso, mulher virgem, esse era o significado. Elas eram produtos, eram inclusive vendidas, compradas, eram casamentos arranjados. Na congregação teve muita gente que casou arranjado, troca de bens de família. Isso era o costume, mas o costume hoje não é mais esse. Então tem que adequar. A própria congregação do Estatuto diz que tem muitas leis que foram feitas para aquela época, mas conforme o mundo mudou, tem que se adequar às normas do país. Não está no Estatuto da Igreja, eles podem procurar. Isso está escrito, que as normas têm que se adequar à realidade de hoje, que não se adequam mais. Tá no Estatuto, podem precisar estar no Estatuto isso. Então, tem muita coisa, a ignorância anterior ao casamento, não é só de doença também. Quer dizer que se a pessoa casa, ele é impotente sexual, como é que ele vai manter o casamento? Não é adultério. Tem mulher que aceita viver com um homem e é impotente sexual, isso é normal. Tem muita mulher que é frígida e o homem aceita viver com a mulher. São assuntos normais, não tem nada demais do que eu estou falando. Hoje as crianças, os jovens têm acesso à informação. Os jovens que eu estou falando aqui, hoje a congregação está toda na internet. A congregação tentou segurar, não conseguiu. Hoje tem pregação de palavra, cultos, foto de ancião, gravações de pregação de pessoas que já morreram.
né? Pregação de pessoas mortas, que tem gente sentindo, diz que sente virtude, estão sentindo a presença de Deus. Pregação de pessoas que já morreu. Coisa que antigamente na congregação falava que era pregação de espírito, de mortos. Criticavam o espiritismo. Hoje praticam essa prática de ouvir que a palavra de Deus é viva, mas é pregada por mortos. E outra, falava que a pão é fresquinho, que a palavra tem que ser ao vivo, não pode ser gravação feita em televisão, pastores de outras igrejas. E hoje vocês ficam ouvindo pregação gravada e falando que sente grandes manifestações espirituais sobre isso. Então, quer dizer, existe uma distorção de valores muito grande. Mas voltando ao tema, existem muitos motivos que podem levar ao casamento. Você acha que a pessoa é uma coisa, ela é outra. A mulher que vive com um marido violento sexual, ou um marido omisso, um marido que não comparece, e vice-versa. Tem mulheres que xingam o marido todo santo dia. Tem mulheres que xingam o marido. Aí vai viver eternamente uma servidão. O apóstolo Paulo falou. Nós não fomos chamados para viver na servidão. Nós somos chamados para viver em paz. Mas a paz não é só paz sexual, como muitos pensam. Muitas vezes, até demais. Tem homens que têm distúrbio sexual. Tem homens que precisam de 3, 4 vezes de sexo por dia. Ele tem que procurar um médico, não procura. Não tem orientação sexual nenhuma. Tem vários distúrbios no casamento. Tem casal que não se acerta na cama, não adianta. Eles casaram virgem. Tem casais que casaram com 20, 21 anos. O cara era muito jovem. Inclusive na Igreja Católica tem o processo canônico, lá 1752 artigos. Eu parabenizo a Igreja Católica por isso. E tem toda a previsão. A congregação quer punir, mas não tem previsão. Por isso que não cabe punição. Cabe ação judicial, porque não tem nada previsto. Não tem o tribunal eclesiástico consagrado com os tópicos daqui pode, que não pode. Então cada caso é um caso. Então não vem dizer que só pode casar de novo se não for por adultério, porque não é verdade. A convenção é a constituição dos princípios norteadores da igreja. Diz categoricamente, não estou nem falando de 35, de 36, a convenção, de 35 e 36, estou falando da convenção de 48, que diz que nós respeitamos as leis civis de cada país, desde que não afronte a liberdade de pregação, que é o caso do Brasil. Então não tem desculpa. É erro essencial da pessoa. Você acha que casou com uma pessoa, você casou com outra, você casou com um monstro. Tem mulheres que casaram com verdadeiros monstros, principalmente homem fariseu. Homem fariseu é um homem egoísta. Ele tem relação sexual e pensa no prazer seu e esquece do prazer para a mulher. Tem muita mulher que não tem prazer nas suas relações sexuais, porque o homem é um monstro, ele é um fariseu. Todo fariseu é metido a besta, né? Ele é metido a besta, ele gosta de defender coisa errada e gosta de bancar o fortão, o bonitão na igreja. Gosta né, entre aspas, da mulher calada, mulher que obedece, mulher submissa, e a maioria trai. Tem amante. Quantas e quantas mulheres fiéis foram traídas por homens. E não tem esse negócio de só pode por divórcio, porque a lei do país não permite. A lei do país tem o artigo 1557, tem outros artigos que você pode precisar das nulidades do casamento, tem casamento anulável, tem nulidade de casamento, viu? E outra coisa, hoje não precisa de um motivo para separar. Simplesmente a convivência se tornou impossível, não há paz no casamento. Na Bíblia diz, nós não fomos chamados, se o casal, o infiel quer se separar, que se separe, que divorcie, pois Deus nos chamou para servidão, mas para viver em paz. Mas não é só servidão de crença, é de paz. Paz envolve um monte de coisa. Vai dizer para mim que para viver em paz é só ter sexo todo dia? Não dá, não tem noção. As pessoas são o que são. Depois do casamento elas mostram que elas são. Tem homem que não gosta de trabalhar. Tem mulher que espanca os filhos. Tem mulher que xinga o marido de tudo que é nome. Não são todas maravilhosas, não. Tá? Então, se a congregação, na sua convenção, na sua construção, chegando no Brasil, bem depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi em 45, logo em seguida, ou para pouquinho, teve a implantação da ONU. A ONU também foi lá na época de 48, dos direitos humanos. Vamos respeitar. Naquela época, a lei falava de desquite. O desquite não poderia casar de novo. Tudo bem, era as leis do país, mas a lei mudou, tem que seguir. Tanto é que a lei, antigamente, não falava de lei de higiene, não falava de questões sanitárias, de direito tributário, uma série de leis que não existiam, que a congregação não usava a seu favor. Que a igreja mudou o estatuto de 2004, porque leis novas apareceram, e o próprio estatuto diz que como as leis novas apareceram, tem que seguir as leis. E por que a lei segue para a personalidade jurídica e não segue para a liberdade do cidadão? Membro, que não é membro, né, porque não é registrado, já falei, é frequentador.
Você pode dizer, não, mas eu pertenço à igreja de Cristo, é invisível. Olha, se a igreja de Cristo é invisível e o governo, não existe governo divino nas questões espirituais, o único governo é Deus, então também ninguém pode tirar a tua liberdade da igreja. Você é frequentador. Se como frequentador você pode ter cargo, você não pode sofrer governo humano, a não ser que te registre como membro. E aí também vai ter que respeitar os princípios de direito processual. Tá? Então não é assim só pro divórcio, não. Querer usar a Bíblia, sobrepor um mandamento bíblico sobre um mandamento civil. Só que na própria Constituição da igreja já diz que o mandamento que prevalece para a igreja não é o mandamento civil que está na Bíblia, é o mandamento civil do país. A Bíblia não foi feita no Brasil, a Bíblia foi feita no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. As leis mudaram. Então tem que seguir as leis vigentes no país, é o que está na convenção, vigentes. Se a lei deixou de ser vigente, ela não tem mais eficácia sobre o povo. Tem que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Claro que é lei vigente, não vai ter que reconhecer lei que não é vigente. E se tiver nos Estados Unidos, num estado que tem a pena de morte, vai fazer o quê? Tem que respeitar as leis vigentes de cada país. Claro que muitas vezes há conflitos, mas aí fica a fé de cada um. Se você acha que tal irmão é músico, se divorciou, casou de novo e ele não vai ter salvação, você acha isso? Guarde para você, isso não tem nada a ver com a vida do outro, porque a salvação é individual. E você que é músico, que está sendo perseguido, qualquer sem cargo, com cargo, está sendo perseguido, ou é membro de ministério, e quer manter o seu cargo, que você acredita que Deus te deu, você não tem que ficar olhando que os outros vão olhar feio para você. Você tem que defender aquilo que você acredita que Deus te deu. Por quê? Porque não vai dizer para mim que mas nós não seguimos a lei dos homens sem a lei de Deus. Mas existe a lei dos homens, a lei de Deus, você concorda? E existe a lei da igreja. Se você é da congregação e você não quer respeitar a lei civil, você tem que sair, inclusive, da congregação. Não adianta defender a congregação se a própria congregação defende que tem que ser vigente aos membros a lei civil. E a lei civil diz que não é membro se não for registrado. A lei civil diz que respeita as leis civis. E na lei civil permite o divórcio por qualquer motivo. A pessoa não está feliz, ela divorcia. Mas ela não pode ser punida na igreja e tirar o cargo. Por quê? Porque isso não está previsto na lei. Tá? E se você é da congregação e fica defendendo, é por isso que os anciões fizeram um tópico anos atrás dizendo que não autoriza fiéis, membros que vão na igreja a defender e falar em nome da igreja. Claro que só fala besteira, que tem de sites aí, que tem gente do povo, pessoas do povo, membros do povo, defendendo doutrina da igreja, que os próprios anciões sabem que não é doutrina, eles falam por ignorância. Tem gente que defende doutrina da igreja que não existe, e que os anciões sabem que não existe. Então eles falam, não aceita que nenhum membro fale pela igreja. Claro, não tem escultura jurídica para falar. E acaba fazendo um papelão. Você que está defendendo a igreja aí, nos sites sociais, que Deus falou, que está na palavra de Deus, que não pode divorciar, não ser por adultério, que essa doutrina da igreja que não quiser seguir, sai, você está enganado, porque a congregação tem a Convenção de 48, que tem vigência atual, ela não foi revogada. E a congregação tem advogado, viu? Não sei se vocês sabem, a congregação tem advogado, tem corpo jurídico, tem presidente, tem tudo. Tá? Então procurem conhecer mais a própria doutrina antes de defender uma doutrina que na congregação nem existe. O que existe na convenção da congregação, que é a constituição da igreja, é que a congregação respeita a lei civil de cada país. De cada país. Então, se você chegar e pregar a palavra de Deus de acordo com a doutrina da congregação, num país que o homem tem 7 mulheres, você vai ter que aceitar aquele casamento com 7 mulheres. Porque de cada país tem uma lei diferente. Isso é doutrina. Isso é doutrina, isso é lei. A doutrina da congregação respeita a lei. Vamos respeitar. Por que agora você não quer fazer tribunal de exceção? Sem tribunal eclesiástico constituído, sem direito à defesa, sem direito civil. Você quer suprimir o direito civil de fiel. Fiel frequentador, porque não é membro. Quer punir quem não é membro. Você está dizendo que tem que a lei civil do país do Brasil obriga registro de membro. E se não é membro, não pode sofrer sanção. Fiquem com Deus.